Alô galera, tudo bem? Dando continuidade então ao nosso conteúdo de período regencial, nós vamos falar um pouquinho agora, sintetizar um pouquinho as revoltas do período regencial. Bem, a primeira revolta, a cabanagem, ela aconteceu na região do Grão-Pará, né, por volta de 1040, e foi um movimento ocasionado por conta da miséria na região. Era uma região muito abandonada, que não tinha apoio do governo, uma população muito pobre, muito humilde, né, que a cabanagem foi um movimento de camadas populares, beleza? Esse movimento ele apresentou uma baixa organização, beleza? Essas camadas populares tinham que se dividir entre revolta e sustento de família, então fica fácil entender essa baixa organização. Por conta disso, né, aconteceram muitas disputas internas, sendo um movimento e favorecendo o governo, né, na sua retomada da região. Retomada essa que aconteceu através de mais ou menos 1/3 da população acabou falecendo envolvida nesse confronto. E a liderança desse movimento ficou com os irmãos Vinagre e o Melcher, beleza? Eles acabaram disputando aí durante esse processo, não concordavam com uma aproximação ou não do governo. Era um movimento que não pretendia emancipar a região, era mais uma luta por melhorias, né, contra aquela miséria. Na cabanagem o governo foi muito violento. Na nossa próxima revolta, que a gente vai começar a discutir agora, o governo ele, né, foi mais flexível, beleza? A Farroupilha aconteceu entre 1835 até 1845, foi o mais extenso, a maior guerra civil da história brasileira, pela elite estancieira local. Essa elite se sentia prejudicada pela opressão fiscal, os altos impostos que o governo estabeleceu, né, estabeleceu do charque, do couro, da sua atividade econômica. Então, por conta dos altos impostos, nós tivemos a eclosão aí da Farroupilha. Bem, a emancipação local. Nós tivemos a criação da República de Piratini, na região do Rio Grande do Sul, e a República Juliana, na região de Santa Catarina. Ou seja, eles defendiam um conceito diferente, o conceito de república, ok? A questão da escravidão, ela era muito discutida. Alguns defendiam o fim da escravidão, outros a manutenção. Mas a questão da emancipação e da ideia de república fica o Bento Gonçalves, o Davi Canabarro e o Garibaldi. O Garibaldi, que era um italiano, que ficou sabendo do movimento e foi participar, beleza? O Garibaldi, ele foi muito importante também na unificação da Itália, beleza? Esse movimento ele foi solucionado já no segundo reinado através de acordos. O governo deu anistia aos envolvidos. O Luiz Alves de Lima e Silva, o nosso futuro Duque de Caxias, ele foi para a região, estabeleceu acordos, né, reduziram o valor dos impostos sobre o charque, sobre o couro, sobre os produtos relacionados à atividade econômica desses estancieiros. Houve uma anistia, um perdão estabelecido pelo governo, e os membros do exército dos farrapos foram incorporados ao exército brasileiro na mesma patente, beleza? Então fica claro que o governo tratou de uma forma a cabanagem por ser um movimento popular e de outra forma a Farroupilha por ser um movimento elitista, beleza? Então nós fechamos aí esses dois primeiros movimentos. Outro movimento interessante dessa faixa, desse período regencial, foi a revolta dos malês. Não teve relação direta com a política do período regencial, mas foi um movimento interessante, né, feito por negros da etnia Nagô e Alçá, ou Halsá, né, como alguns pronunciam. E esses negros de ganho, esses escravos, eles organizaram esse movimento não só contra a opressão da escravidão, mas contra também a imposição do cristianismo, né? Nós temos uma questão religiosa interessante aí, porque esses negros eles eram islamizados, beleza? E não aceitavam essa imposição do cristianismo. E tinham a intenção de matar todos os brancos e mulatos da região e dominar o território. Mas o movimento foi delatado, ok? E foi reprimido pela Guarda Nacional, beleza?
Outro movimento importante que também aconteceu na Bahia foi a Sabinada. A Sabinada aconteceu entre 1837 e 1838, né, um movimento curtinho, que foi feito pelas camadas médias. Essas camadas médias já encontraram uma dificuldade, porque eles não conseguiam se relacionar, se unir, né, se agregar às camadas populares ou à elite, e era um grupo reduzido. Esse grupo, né, ele tinha a intenção de estabelecer, como efetivaram, uma independência, mas era uma independência provisória, beleza? O objetivo da Sabinada era tornar a região da Bahia independente até a maioridade de Dom Pedro, beleza? Esse era o objetivo deles, não era uma república perpétua, não. Eles chegaram a proclamar então essa república baiense, que voltaria a fazer parte do Brasil após a maioridade, mas, né, eles foram sufocados e, né, o governo foi lá e reestabeleceu o comando sobre a região, tá bom? O último movimento, um movimento também de característica popular, foi a balaiada. Balaiada, inclusive, uma nomenclatura relacionada à atividade econômica, à produção de balaios, beleza? Artesãos, camadas populares, que se opunham, né, à questão da miséria na região, o descaso do governo, a questão da exploração estabelecida pelos latifundiários. Tudo isso serviu como um tempero para esse movimento, que foi um pouquinho mais organizado que a cabanagem, ok? Foi um pouquinho mais organizado que a cabanagem. Eles chegaram a conquistar a cidade de Caxias, a dominar a cidade de Caxias, mas o governo, né, acabou enviando o brigadeiro Luiz Auro, duque de Caxias, justamente por conta da conquista dessa cidade, né? Ele iniciou um forte bombardeio sobre a cidade, uma empreitada bem violenta, lembrando que eram camadas populares, e conseguiram desarticular o movimento, né, já no segundo reinado, e reconquistar a região. Então a cidade de Caxias acabou caindo, né, e o Luiz Alves de Lima e Silva, o brigadeiro Luiz Alves de Lima e Silva, mais tarde acabou, né, recebendo o crédito do governo, né, e se transformando no Duque de Caxias, ok? Então, assim, nossa tentativa de sintetizar essas revoltas do período regencial, beleza? A cabanagem, a farroupilha, a revolta dos malês, a sabinada, né, e a balaiada, ok? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Um abraço.